E olha só, pessoal, agora a gente vai falar, quer dizer, a gente vai continuar falando de Covid-19, né, e pandemia, porque a CPI da Covid-19 está recebendo ajuda de vários setores para a elaboração do relatório final, que vai apontar aí os eventuais crimes cometidos por Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. Entre as entidades estão a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e o grupo Prerrogativas, que já se reuniram com o relator Renan Calheiros e senadores do conhecido G7. Para falar como foi esse encontro, na última sexta-feira, eu recebo agora a advogada Marcelise Azevedo, da executiva da ABJD, e Marcelo Uchoa, que é professor de Direito Internacional e também membro da ABJD e do grupo Prerrogativas. Bem-vindos, Uchoa, bem-vindo, doutora Marcelise, prazer falar com vocês. Olá, tudo bem, Cosme? O prazer é meu e maior ainda estar aqui ao lado do Marcelo Shoa, esse querido amigo. Não só a gente não só amiga dele, como amiga da família. Então é uma alegria aqui estar com esse representante do clã Shoa. Que bom, que bom. E Cosme, bom, primeiro agradecer o convite, dizer que é sempre uma satisfação muito grande participar do Bom para Todos. Eu adoro a Rede TVT e dizer que a minha presença aqui com a Marcelise é um motivo de satisfação todo meu, porque ela estando aqui já diminui e muito a minha responsabilidade. Nós estamos aqui na presença, certamente, de uma das maiores juristas desse país, não só do ponto de vista do pensamento analítico, mas também da prática da advocacia. É uma referência nossa, tanto na BJD, como no Grupo Prerrogativos, e o clã Shoa, Marcelise, que é muito honrado em ser seu amigo e amigo de toda a família. Aproveite e mande um grande abraço para o Baldo Menezes, que é um amigo e irmão de muitos anos. Nós nos conhecemos de muitas longas datas. Que Maravilha. felicidade estar aqui com você. Olha só, então, o show, vamos ser cavalheiros nós dois, né? E vamos passar a palavra inicial aqui para a doutora Marcelise Azevedo. É lógico. Eu queria que a senhora trouxesse para a gente no panorama do como foi essa reunião e quais crimes já é possível apontar cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro nesta pandemia de Covid-19. Então, essa reunião foi uma reunião com o relator, né? Além do relator, o senador Renan Calheiros também estiveram presentes na reunião alguns outros senadores, o senador Randolfo Rodrigues, o senador Alessandro, acho que também algumas assessorias de senadores estiveram lá conosco, né? Então, ali daquele grupo, como você chamou, o G7, que, né, ali em torno do qual giram as principais decisões da CPI. A ABJD e o Prerrogativas estiveram lá para fornecer elementos, contribuir e principalmente se colocar à disposição para contribuir com informações, né, com o que se estudou, né, em torno da discussão. É importante dizer que a ABJD, especialmente a ABJD, capitaneou o super pedido de impeachment, que foi apresentado ainda no primeiro semestre, né? Parece que foi há muitos anos atrás, da velocidade que as coisas têm acontecido, mas foi no começo no final do semestre. E ali, naquele super pedido de impeachment, já vinham, entre os muitos fundamentos de crime de responsabilidade do presidente Bolsonaro, também crimes de responsabilidade relacionados à pandemia. Então, ali já se começou, até antes de qualquer conclusão que a CPI tivesse, também se começou a trazer aquela discussão. Então, lá na reunião com o senador Renan Calheiros, estava presente a BJD, estava presente o Prerrogativas, e se apontou, assim, para começar nessa conversa, os crimes que são principalmente relacionados ao desrespeito a dois princípios muito importantes que regem a administração pública, que um dos princípios é o princípio da moralidade e o outro é o princípio da eficiência. Então, os princípios são esses, os constitucionais, e desses princípios constitucionais, vieram vários outros crimes de responsabilidade. Agora, acho que também uma coisa interessante que foi trazido lá, e eu acho que o Marcelo vai poder falar disso super bem, porque ele teve muito presente na formação disso, também se falou lá na denúncia ao TPI. Então, eu acho que isso também é uma coisa interessante, porque é um elemento novo, é um elemento que a BJD capitaneou
e que eu acho que é bem interessante e que veio como uma certa novidade ali naquela discussão. Marcelo, você Cosmo, agora. bom, pois bem, como a Marcelice colocou, na verdade, essas reuniões elas serviram para a gente, é, mais uma vez, né, formalizar uma série de denúncias que nós vemos claramente como configuração de tipificações criminais comuns e de responsabilidade, que já vinham sendo somadas ao longo de todo esse período. Então, assim, crime contra a probidade da administração, crime contra a guarda legal de emprego do dinheiro público, exercício de direito público individual, crime contra a segurança interna, crime contra a saúde coletiva, crime de epidemia, crime contra a saúde de terceiros, ocultação e inutilização de material de salvamento, uma série de coisas que já haviam sido alimentadas, a Lise bem colocou, foram objeto de apresentação, salvo engano, a Marcelise, foi agora em maio, no final de maio. Só que continuados. Então, o que aconteceu na semana passada, por exemplo, não aborda o que acabou de ser narrado na conversa anterior, que era a da Prevent dos médicos. Então, eu não sei bem como é que vai ficar muito o final de um relatório de uma situação que não se resolve, que é um governo que continua. Acho que a gente está com um probleminha na... No Voltou, meu Marcelo. Marcelo, você estava falando e travou. Se você puder repetir, por favor, a sua intervenção. Pois é, porque eu não sei aonde travou, né? O único problema da apresentação de todo esse material é que o governo continua delinquindo. Então, por exemplo, a conversa que se teve no bloco passado com a doutora que nós estávamos assistindo sobre o Prevent Senior dos médicos, isso aí ficou fora. Por quê? Porque isso foi de ontem para hoje. Quer dizer, é um governo que não para de delinquir e as infrações não cessam de aparecer. Então, assim, os elementos são muito robustos, tanto de crimes de crimes comuns, mas também são robustos o que a Marcelise colocou com relação às denúncias que foram oferecidas no Tribunal Penal Internacional, que estão sobre cargo de apreciação da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, tanto com relação ao genocídio dos indígenas, como também os crimes contra a humanidade, que inclusive foram objetos de apresentação, se não me engano, no relatório apresentado pelo Prerrogativos, que na verdade são várias entidades. Você tem a BJD fazendo um trabalho espetacular de um lado, já denunciando esse governo desde o princípio, o grupo Prerrogativas também reforçando, inclusive trazendo para dentro dessa nova perspectiva de ação o diálogo direto com as partes envolvidas. Então, eu acho, Marcelise, que essa iniciativa, por exemplo, de conversar com os senadores foi muito importante, ou de abrir o debate de acordo com o próprio Supremo Tribunal Federal foi muito importante. E há também um outro bloco de juristas, que aí é o bloco, digamos assim, montado pelo próprio Senado, que eu acho que até o Miguel Reale Júnior está envolvido, que também está estudando na tipificação desses crimes. Não são poucos, é um trabalho extenso, mas em algum momento vai ter que ter um ponto final, porque essa pessoa que está à frente do Brasil precisa ser responsabilizada, e isso não há a menor dúvida, e não só ele, né? Ele e todos os demais que agiram em seu nome, né? Agora, doutora Marcelise... Eu lembrei também de uma coisa, Cosme, estava lá com a gente também, porque é do Grupo Prerrogativas e da BJD, a nossa colega Sheila de Carvalho, que é da Coalizão Negra por Direitos. E ela levou também para essa reunião como, né, a pandemia e a forma equivocada como se tratou a pandemia afetou também diretamente a população negra, que é uma população mais vulnerável. Então, ela também trouxe elementos lá nessa reunião com o Renan, e foi muito importante ela estar lá presente e poder trazer essa parte importante da discussão.
Inclusive estudos aí, pesquisas muito fortes de que a população negra, periférica principalmente, foi muito mais afetada na pandemia de Covid-19. Mas a minha pergunta, outra Eu pergunta para mudei, vocês dois desculpa, nesse sentido. mudei aqui minha internet, porque acho que caiu. Não sei se o problema é aí ou o problema é aqui. Não, Mas estava só dizendo. você continua ao vivo com a gente, viu? Tá tranquilo. Tá, então você escutou que a responsabilização também não é só do presidente, né? Sim, sim. Porque há o pedido de responsabilização também do ministro Pazuello, da capitã Cloroquina, de todas essas pessoas que patrocinaram desse desmando que gerou e o que vem gerando 500 e quase 600 600 mil mil mortes no mortes. Brasil, não é É. isso? Nesse sentido, eu quero fazer uma pergunta para vocês dois também, ainda sobre esse encontro, porque quando você tem representantes da sociedade civil, e aí no caso a BJD, o Grupo Prerrogativa, outros advogados que levam para auxiliar os trabalhos na CPI, aí que você percebe que a coisa é muito maior, né? Que além da preocupação, o que está em si de tudo isso é o que vem acontecendo. E aí você tem esses segmentos da sociedade civil organizada que vai até a CPI levar não só apoio, mas mostrar também de que forma esses crimes podem ser imputados à pessoa aí do chefe da nação, que é quem deveria organizar e cuidar da saúde de todos nessa pandemia. Isso fortalece ainda mais os trabalhos da CPI, na opinião de vocês? Com certeza, né? Essa CPI ela já tem um papel histórico, né? A gente não vai conseguir falar sobre a pandemia no Brasil daqui a muitos anos sem falar do trabalho que a CPI iniciou e deve estar finalizando nas próximas semanas. Porque, na verdade, se vocês se lembrarem, claro que vocês vão se lembrar, são pessoas super bem informadas, assim como a nossa audiência, essa CPI começou com um foco, né? Era um foco específico, mas um pouco frágil até, vamos dizer. Entretanto, à medida que ela foi andando e foi coletando testemunhos e provas e elementos, a gente percebeu o quê? Que a gente estava diante do absoluto caos na administração da saúde pública brasileira. E não é um caos apenas um caos de, nossa, eles são incompetentes e não estão conseguindo gerir o Ministério da Saúde. Não. O que se percebeu foi que muito do que foi feito, muito do que foi indicado e encaminhado foi proposital. Foi proposital tanto com o intuito de penalizar a população, especialmente a população mais simples, mais pobre. Depois, um outro intuito tão grave quanto que foi obter recurso financeiro, corrupção mesmo, né? E, por fim, também um intuito de fazer uma narrativa que fosse compatível com a narrativa que o presidente da República quer dar para a pandemia no Brasil. Então, os objetivos, todos eles absolutamente absurdos, eram bem claros. E isso, à medida que a CPI evoluiu, que os testemunhos foram sendo dados, foi ficando muito claro e muito perceptível. Então, eu acho que a CPI foi importantíssima, está sendo importantíssima, até porque vocês também vão se lembrar disso. A gente tinha um encaminhamento com relação à vacinação, a gente tinha um encaminhamento com relação ao combate. A partir do momento que a CPI se instalou, ela pressionou a administração pública federal em outro sentido. E isso já foi uma grande coisa que se obteve a partir da CPI. Marcelo. Acho que o Marcelo travou de novo. É isso? Bom, Marcelis, enquanto o Marcelo Shoa volta aí, conecta, tem mais uma pergunta para você. Já estão caracterizados crimes suficientes para pôr fim a esse governo, na tua opinião? Mais do que suficientes. E faz tempo. Na verdade, Cosme, se você pensar bem, antes mesmo do relatório que a gente vai obter agora da CPI, até mesmo antes dos depoimentos mais quentes, digamos assim, da CPI, já estava caracterizado, né? Lá no super pedido já estava caracterizado. Nos pedidos de impeachment anteriores já estava caracterizado. O que me preocupa, na verdade, e vou ver o que o Marcelo acha disso, é que a gente vai empilhando crimes de responsabilidade e uma fila gigante de crimes comuns agora,
pós-CPI, e mesmo assim a gente não consegue alcançar o nosso objetivo. Isso me preocupa muito mais, porque não me preocupa de forma alguma que a gente não tenha crimes de responsabilidade comum suficientes. A gente tem mais do que suficientes. Mas, mesmo assim, a gente não consegue emplacar o que a gente quer, o objetivo final. Isso me preocupa muito mais. Marcelo, você conseguiu ouvir minha pergunta? Eu não ouvi. Cosmo. Eu perguntei para a doutora Marcelise se já estão caracterizados crimes suficientes para pôr fim a esse governo. Homem, pelo amor de Deus, olha, desde o primeiro dia de governo já tem crime suficiente para justificar a interrupção desse governo. Na verdade, essa chapa sequer poderia ter sido eleita, porque essa chapa se utilizou de uma organização de fake news absolutamente escancarada para ser eleita. A fraude começou foi antes. Mas nós estamos falando aqui da pandemia, mas nós não estamos falando, por exemplo, da disputa entre os poderes, nós não estamos falando aqui das pessoas, então Voltou. são muitos e muitos subsídios. Tá ruim minha internet, né? Não, voltou. Agora estamos te ouvindo. Eu não sei o que fazer, rapaz. Não, agora voltou. Você tá me escutando? Sim, não. Sim. Marcelo? Acho que travou de novo. Caiu, né? Então, doutora Marcelo, a gente já falou disso, né? Que já tem crime suficiente, mas a pergunta... eu, Cosmo, leigo, né, que não entendo de leis da academia jurídica, né? O que está faltando para tirar Bolsonaro, mediante a tudo isso que vem acontecendo, esses crimes já imputados, reconhecidos, para que, de fato, tire o presidente do poder? Cosme, o que acontece é que a gente tem um processo, né? E é importante que a gente siga os processos e os procedimentos, né? Que é o que nos dá garantia do devido processo legal, do Estado Democrático de Direito, de tudo que a gente acha importante e que protege a nossa democracia e nos protege como cidadãos. Então, no caso do Bolsonaro, a gente precisa que exista, para que ele saia pelo processo de impeachment, o processo de impeachment precisa começar. E no regramento atual, para a gente começar, a gente precisa do presidente da Câmara. A gente precisa que o Arthur Lira receba os inúmeros pedidos de impeachment que ele tem lá, escolha o super pedido, que junta todos os pedidos que já tinham sido feitos até aquela data, e faça com que esse pedido ande dentro da Câmara. É isso que está faltando. Eu acredito que depois disso, a gente pode alcançar com política, com trabalho da sociedade civil, esse intento principal, que é o impeachment do Bolsonaro pelos crimes de responsabilidade que ele cometeu. Agora, também tem uma coisa, né, Cosme? A gente precisa de voto dentro da Câmara. E isso é uma coisa que não tem a ver com o jurídico apenas, tem a ver com o político, tem a ver com o que sustenta o Bolsonaro. Porque o processo de impeachment é um processo que mistura o jurídico e o político. Sendo uma mistura do jurídico com o político, e na nossa opinião majoritária entre os advogados e os juristas, de que estão caracterizados os crimes, a gente precisa, então, avançar no político. É bem complicado mesmo, viu? Agora, doutora Marcelise, tem um comentário aqui que chamou muita atenção de um internauta que acompanha a gente pelo YouTube. Ele falou assim: boa tarde, Cosmo e prerrogativas. E aí não falou o nome da senhora nem do Marcelo. Vivemos em nosso país um verdadeiro laboratório nazista. O que a senhora pensa sobre isso? Um laboratório nazista? Foi um internauta. Não, olha, uma coisa que eu gosto muito de comentar, de falar, até porque tenho grandes amigos e amigas entre a comunidade judaica brasileira, é que a gente não banalize essa expressão, o nazismo, né? Que a gente não banalize porque essas comunidades, elas viveram o horror do nazismo e às vezes eu acho que a gente, quando banaliza a expressão, a gente acaba sendo ofensivo com eles, né? E eu acho que isso é um pouco perigoso. Assim como nós que somos da comunidade negra, a gente não gosta que se banalize expressões
que tem a ver com o período da escravidão, a gente tem essa preocupação e a gente tem essa angústia muitas vezes, né? Então, em primeiro lugar, isso, né, para começar. Depois, eu acho que o que a gente tem é o seguinte: a gente vive num protofascismo. A gente está aqui, olha, a um pezinho de lá. E o que segurou até agora a nossa sociedade, a nossa democracia, foi a grita interminável que a gente teve desde que o Bolsonaro tomou posse. Marcelo é um exemplo de quem falava antes do Bolsonaro tomar posse e foi um grande lutador durante a campanha, e depois, no dia seguinte, ele já estava lá firme, dizendo também que esse governo era um governo protofascista. Então, eu acho que isso a gente tem, sim. E a gente tem que usar as palavras corretas e, de fato, dizer, olha, a gente teve vários momentos nesse governo até agora em que claramente se buscava uma alternativa fascista para o Brasil. E a gente tem que lutar contra isso. Eu só evito usar a palavra nazismo porque é isso. Acho que são características diferentes, é um tipo de fascismo, sim, mas muito específico. Eu acho que a gente tem que dar os nomes corretos, senão a gente também fica desinformando de alguma forma. É por isso que eu coloquei que era um internauta, doutora, só para deixar claro que não era nem a mim, nem a senhora, nem o Marcelo, tá? Mas é muito, muito importante, Cosmo, colocar a discussão, porque, de fato, a gente vê, não é só um elemento de um desmantelo de um governo incompetente, irresponsável e de um governo necropolítico. É um governo também que está se armando, né? É um governo que está fazendo apologia da violência, é um governo que está buscando nutrir o ódio social todos os dias nas redes, e isso são características mesmo de estruturas protofascistas, né? Não há a menor dúvida de que compromisso com a democracia o Bolsonaro não tem nenhum. E não há a menor dúvida de que se ele pudesse enfrentar ou dar um golpe de Estado, ele daria. Eu só acho que ele não vai dar porque ele já não deu. Então, assim, se ele já pudesse ter feito isso, ele já teria. As condições já não são mais as mesmas, ele já não tem mais os apoios que ele tinha no princípio, nem da população, nem da militar, nem do setor evangélico. A popularidade está diminuindo, e o que está acontecendo é que nós vamos ter eleição no próximo ano, e no próximo ano nós vamos colocar os pingos nos is para refazer, recompor os cacos que foram quebrados desse país, o que vai ser muito difícil. Queria só aproveitar, Cosmo, porque eu acho que não sei se caiu, eu não sei se estou participando ou não da entrevista, viu, Marcelise? Estou doido para participar, porque estou adorando, mas tem caído aqui o tempo todo. Está participando, estamos ao vivo. Que legal. Naquele momento em que você falou que entidades jurídicas apresentaram os documentos, é importante ressaltar que entidades jurídicas apresentaram documentos, mas a BJD agindo praticamente como um guarda-chuva de centenas de outras entidades da sociedade civil, de setores da imprensa, de setores médicos, de estudantes, de trabalhadores da construção civil, de operários, quer dizer, engenheiros. Quer dizer, há realmente, dentro daqueles esforços e projetos que foram apresentados formalmente aos senadores e que subsidiaram aqueles pedidos de impeachment, um clamor social muito, muito generalizado. Portanto, o presidente Arthur Lira, na minha concepção, prevarica, quando simplesmente ignora a responsabilidade constitucional que ele tem de levar à apreciação da Câmara aquela quantidade de pedidos de impeachment que foi feito. Inclusive, até escutei o Renan Calheiros dizendo que a lei do impeachment deve ser alterada, porque também não é justo que fique ao crivo do presidente da Câmara, que é óbvio que não pode ser leviano a ponto de tocar a possibilidade de instituição presidencial o tempo todo, mas também ignorar o que está acontecendo no Brasil. Lembrando que a CPI da pandemia, que foi fundamental, se não acontecesse nada, se não tivesse nenhuma providência da CPI da pandemia, ela já foi fundamental só por demonstrar e deixar claro para o Brasil o que era a necropolítica desse governo com relação ao tratamento desse episódio grave de saúde no país. Era uma estrutura de não vacinação,
era uma estrutura de não apoiar o distanciamento social, de negar a gravidade da pandemia. Aí depois apareceu corrupção, meu amigo, porque nós começávamos, o começo era a cloroquina, mas aí apareceu a Consino, apareceu a Covaxin, apareceu o Flávio Bolsonaro negociando outra vacina lá não sei aonde, o outro ganha dinheiro com a AstraZeneca, corrupção em cima de teste de vacinação, quer dizer, foi mostrado às vísceras, né, o que é este país, inclusive governado por militares, né, que tentam vender uma imagem de grandes defensores da moralidade e da ética e estão aí mostrando muito bem, lamentavelmente, estes que estão aí no governo, mostrando muito bem como é que se estupra um Estado por dentro e por fora, que é isso que essa turma tem sido feito. Não estou generalizando os militares, estou falando estes que estão aí, que deviam ter vergonha na cara de se colocarem contra, por exemplo, um governo que é contra ontem a vacinação. Aliás, eu nem sei se isso foi colocado, Marcelis, na conversa com os senadores, dos adolescentes, né? Quer dizer, porque são fatos de ontem, né? De anteontem. Né? Deu tempo. Todo dia não deu tempo, essa daí não entrou. Não entrou. Pois é. Difícil, Pessoal, né? infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas quero aqui agradecer imensamente a advogada Marcelise Azevedo, que é da ABJD, e também ao advogado Marcelo Uchoa, da ABJD, do Grupo Prerrogativa, os dois do Grupo Prerrogativa. Gente, obrigado pelos esclarecimentos, ótima conversa com vocês, para trazer aí uma clareza para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Brasil Atual, o que está por vir e que crimes podem ser imputados ao presidente da República mediante aos descasos aí na pandemia. Obrigado por ter falado com a gente aqui na TVT e até uma próxima oportunidade. Até mais, tchau. Obrigada, Uma grande Cosmo. honra. Tchau. Obrigada, Marcelo. Tchau. Tchau, Marcelo. Tchau, Cosmo. Tchau, pessoal. Olha só, nosso tempo está acabando, mas dá rapidinho aqui para ler alguns comentários dos nossos internautas, valorizando quem esteve com a gente nas redes sociais. A Miriam Amorim Coelho, ela fala assim, isso é para vender uma imagem de homem simples do povo. E os imbecis aplaudem. Isso referente àquela imagem da comitiva de Jair Bolsonaro lá em Nova York. Também o Paulo Falcão, boa tarde. Beth de Brasília, boa tarde, Cosmo. Carlos Henrique Prati Antelo, boa tarde, boa semana, Rede TVT. E boa tarde, bem-vindo, Cosmo. Dando aqui as boas-vindas à minha participação aqui no Bom para Todos. A Flávio Roca, membro há 2 meses aqui do YouTube da TVT, ele fala, boa tarde, gente, progressistas da TVT, Cosmo é o nome tradicional da nossa TVT, referente, se falando aí, que eu também estou apresentando o Revista Brasil TVT aos domingos. Também tem o José Eduardo, que é membro há 1 ano, obrigado, José Eduardo, a Miriam Amorim Coelho, é inominável e é um reprovado na vida. Teve a oportunidade de chegar ao maior cargo público do país, para nada e é um ninguém. Isso, a Miriam Amorim. O Rodrigo Anísio, boa tarde, Cosmo, viva a nossa TVT, de Paulista, pernambucanos presente. Tá falando que, porque eu sou pernambucano e ele também pernambucano aqui, dos paulistas e pernambucanos presentes. Gente, é isso os comentários, vários comentários chegando aqui nas redes sociais, infelizmente não dá para ler todos eles, mas antes de me despedir de vocês, agradecer mais uma vez a companhia. E olha, o Bom para Todos fica por aqui, lembrando que as entrevistas de hoje estarão disponíveis no nosso canal do YouTube para você rever e compartilhar. Até amanhã, pessoal. Tchau!